Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar com você mais uma vez para mais uma aula de matemática. Desejo que a paz de Deus esteja no teu coração, no coração da tua família e que você esteja bem juntamente com os seus. Hoje estudaremos sobre simplificação de radicais. Tá? Então nós vamos ver nessa aula 3 casos de como devemos fazer para simplificar os radicais. Simplificar um radical significa escrevê-lo na forma mais simples possível. E nós estaremos vendo nesta aula 3 situações e de como nós devemos fazer para simplificar os radicais. Então vamos ver o primeiro caso. No primeiro caso nós temos aqui o índice do radical igual ao expoente do radicando. Quando isso acontece, nós podemos cancelar o índice do radical juntamente com o expoente do radicando, e o que sobra nessa operação é apenas a base do radicando. Então essa aqui é a solução para esse primeiro exemplo, que nós tínhamos aqui a raiz 15ª de 8 elevado a 15, o resultado dessa expressão é 8. No segundo exemplo, nós podemos observar algo semelhante. A raiz quinta de 8 elevado a 5. A mesma coisa acontece. Como o índice do radical é igual ao expoente do radicando, nós vamos cancelar o índice do radical com o seu radical e também cancelamos o expoente do radicando. E o resultado é a base do radicando. Ok? Então, esse é o primeiro caso, quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando. Quando isso acontece, a solução, ou o resultado dessa expressão, é a base do radicando. Ok? Segundo caso. No segundo caso é quando o expoente do radicando é um múltiplo do índice da raiz. Tá? Quando isso acontece, nós podemos dividir o expoente do radicando pelo índice da raiz. Então, olha só. Repare que aqui nós temos a raiz quadrada de 7 elevado a 10. Então, observe que 10 ele é múltiplo de 2, no caso, o índice da raiz. Então, o que nós faremos? Nós iremos repetir a base do radicando, que é o 7, e vamos dividir o expoente do radicando pelo índice da raiz. Então, 10 dividido para 2 é 5. Então, o resultado dessa expressão é 7 elevado à quinta potência. No segundo exemplo, nós temos aqui algo parecido. Nós temos aqui a raiz cúbica de 7 elevado a 12. Repare que 12 é múltiplo de 3. Portanto, é um número divisível por 3. Tá? Então, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos repetir aqui a base do radicando e vamos dividir o expoente do radicando pelo índice da raiz. Então, ficará assim, 12 dividido para 3, isso aqui é igual a 4. Então, o resultado dessa expressão aqui é 7 elevado à quarta potência. Tá bom? Vamos agora para o terceiro caso. Olha, no terceiro caso, nós temos aqui o expoente do radicando é maior do que o índice da raiz. Quando isso acontece, nós precisamos fazer uma adaptação para que ou nós tenhamos o expoente do radicando igual ao índice, ou então que ele seja pelo menos um múltiplo do índice para que a gente possa tirá-lo do radical, tá bom? Então nós vamos dizer o seguinte, que x elevado a 11 é a mesma coisa que x elevado a 10 vezes x. Tá? E aqui é a utilização da propriedade da potenciação. E quando nós temos bases iguais, nós podemos conservar a base e somar os expoentes. Nesse caso aqui, esse x tem um expoente 1, então 1 mais 10 é 11. É a mesma coisa que x elevado a 11, essa expressão que nós temos aqui, x elevado a 10 vezes x. Tá? Agora, olha só o que acontece. O nosso índice aqui é 2, e 10 ele é um múltiplo de 2, ou seja, é um número divisível por 2. Então, usando essa propriedade de dividir o expoente
do radicando pelo índice da raiz, nós vamos retirar do radical esse x aqui e vai ficar aqui, ó. Quando nós dividimos 10 por 2, isso vai dar x elevado a 5, que vai multiplicar x. Então, essa é a solução desse primeiro caso. Olha só, aqui no segundo exemplo nós temos a raiz quarta de a elevado à sétima potência. Vamos usar a propriedade de produto de potência de mesma base para fazer a distribuição. Então nós teremos a raiz quarta de a elevado à quarta vezes a ao cubo. E aí nós percebemos o seguinte, que a na quarta vezes a ao cubo é igual a elevado à sétima potência, viu? E aí o que acontece aqui? Nós iremos cortar esse a na quarta com o índice da raiz, e aí nós teremos esse a fora do radical, e ele vai multiplicar a raiz quarta de a ao cubo. Então, ficando assim a nossa solução. No terceiro exemplo, nós temos aqui a raiz cúbica de m elevado à quinta potência. Nós iremos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos dizer que a raiz cúbica de m ao cubo vezes m ao quadrado. Perceba que produto de bases iguais, observa-se a base e soma os expoentes, então 3 mais 2 é 5. Significa que essa expressão é semelhante a essa expressão de m elevado à quinta potência, tá? Então, como o expoente desse primeiro fator é igual ao índice da raiz, nós vamos sacar esse m fora do radical, então vai ficar m, que multiplica a raiz cúbica de m ao quadrado, já que esse m, o expoente dele é diferente do índice da raiz, então não podemos retirá-lo, então vai ficar m ao quadrado, e aí essa é a solução dessa expressão. Tá, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui com a nossa aula de simplificação do radical. Espero que você tenha compreendido direitinho, tá? Se você gostou, clique em gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e fique por dentro das novidades que estamos sempre postando por lá, tá?